Vamos falar então agora de segurança pública. Eu vou começar aqui com o Ferrugem sobre El Salvador, é a minha maior dúvida, e o cenário atual do Brasil. O que a gente pode aprender com os caras? Cara, esse negócio de segurança pública de El Salvador nos deixou maluco, porque é muito estranho, né? Porque El Salvador, por que a gente vai falar de El Salvador, um paizinho pequeno no meio da América Central, que ninguém acerta na prova de geografia? Exatamente. Marca aí. Coloca aí no mapa onde fica El Salvador. Acerta aí, bolão, né? Tá aqui tudo em branco, você bota El Salvador. Panamá, o pessoal sabe que tem um canal lá. Ninguém E acerta. El Salvador. E eu gosto que nem a dica é boa. Você fala, não, é ali do lado de Honduras, do lado de Guatemala. O cara fala, tá, beleza. Vou achar mesmo. Não ajuda. Então, pô, 6 milhões de pessoas, mais ou menos o tamanho do Sergipe. Por que a gente vai falar de um negócio desse? Cara, porque El Salvador era o país não em guerra mais perigoso do mundo. Tinha mais de 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. Era um negócio completamente... Da América Central era um dos mais perigosos? Ou era não só da América Central, do mundo. Ah, do mundo? Do mundo. Então, não em guerra era o mais perigoso. Cara. Não tinha nenhum lugar mais perigoso para viver do que El Salvador, a não ser um lugar que tivesse em guerra. Então, cara, era um negócio escandaloso e isso já fazia mais de 10 anos que estava assim. Esse é um primeiro motivo. Segundo motivo, era um país polarizado em direita e esquerda, que os dois tinham perdido a esperança. Olha lá, ele fica encravado lá, né? Eu tive na Costa Rica e eu não sabia, é pra cima da Costa Rica, né? É ali embaixo de Guatemala e Honduras. Isso. Então, o Panamá tá aqui pra baixo, Costa Rica, Nicarágua. É difícil acertar, né? Difícil, total. Então, mas ele era o mais perigoso do mundo e tinha uma polarização de direita e esquerda que os dois tinham perdido a esperança. Cara, 10 anos governando a direita no país, deu errado. Uma direita mais antigona, sabe? Sei. Aí 10 anos governando a esquerda, deu errado. Aí começaram o revezamento, direita, esquerda, direita, esquerda. Então a população ficou num clima meio... Cara, quer saber? Não muda nunca, nada dá certo. E chegou esse tal de Bukele. Esse Bukele era um publicitário, tinha feito uma agência de publicidade. Ah, não era político, de fora. Empresário. Tinha feito uma agência de publicidade. Já tinha feito, nessa agência de publicidade, tinha vendido algumas campanhas políticas para partidos e tudo mais, até para partido de esquerda e tal. Sei. Era um cara, assim, empresário. Vendeu essa agência de publicidade, fez algum dinheiro, começou a ser bem sucedido, tinha bons relacionamentos e tal. E ele decide entrar na política, vira prefeitinho de uma cidade chamada Novo Cuscatlán, microcidade lá. E ele traz muito do que ele aprendeu na publicidade como prefeito. Então, ele bota alguns slogans maneiros, tipo, cara, eu faço poucas coisas e boas e publicitárias. Então, coisas que ele tentou fazer. Cara, eu vou trocar a luz da cidade. Não tem muito dinheiro pra fazer nada, né? Então, eu vou trocar a luz, porque trocar a luz é uma coisa que todo mundo vê. Então, ele, como publicitário, entendeu essa dinâmica. E teve aprovação pública. E nada gigante, mas começou a ser um cara falado, sabe? E aí, dali, ele saiu, logo em 2 anos, pra prefeitura de São Salvador, a capital de El Salvador. Aí ele, na prefeitura de São Salvador, fez mais publicidade, ganhou mais visibilidade e se candidatou à presidência, com um discurso que era inovador na época, mas um monte de país viu o mesmo discurso. O outsider. Sou o cara de fora, não vota nos políticos, vota em mim, etc e tal. E ele ganhou, que nem ganhou um monte de gente por aí. Ganhou no Brasil, ganhou na Argentina, ganhou nos Estados Unidos, ganhou na Europa. Esse discurso pegou depois das redes sociais. Né? É, a mesma onda. Mas porque ele teve uma coisa diferente, cara. Que ele começou a tentar botar o plano dele em prática. Mas ele já falava sobre essa parte de falava, tolerância zero? Assim? Falava, mas se tu visse o discurso, tu ia achar que nada demais. Cara, tu ia achar que é mais um que vai tentar a mesma coisa de sempre, mas talvez esse cara dê certo, sabe? No máximo. E acho que a galera meio sem empolgação, eu vi todas as peças de campanha dele e tal, pra estudar o case. Cara, beleza. A gente acha isso na internet? Vai achar. Vê se acha alguma vai peça. Vai achar, e no nosso documentário, na verdade, também aparece. Tem algumas coisas. Não todas, né? Mas tem alguma coisa. Cara, e ele ganha de presidente, só que ele começou com o discursinho... Ele ganha fácil? Ganha com 50 e pouquinho por cento, que pra primeiro turno ali, primeira volta, deu certo. Ganha no primeiro turno. Cara, e ele botou o discurso assim, ó, eles são, a direita e a esquerda sentam nos dois lados da mesa enquanto a gente morre de fome, eles são os mesmos de sempre, vem comigo. Ganhou. Só que, cara, ele passou a campanha inteira chamando todo mundo de corrupto, né? Então, quando ele ganhou e vira presidente, ele não tem maioria pra governar. Tudo trava no Congresso, ninguém quer apoiar o cara que te chamou de corrupto durante a campanha inteira. E aí, que nem tem aqui em outros países, tem a eleição legislativa. E ele vai tentando fazer uns negócios e não vai dando certo. Não emplaca. E aí, na eleição legislativa, ele faz uma campanha, aí sim começa a ser um negócio diferente, que é uma campanha falando, eu vim aqui pra pedir voto pra deputado. Alguma vez na sua vida... Porque ele queria ganhar a maioria no Congresso, né? Alguma vez na sua vida já funcionou
votar nos políticos que você votou? Você já se orgulha de algum voto que você deu? Aí ele fazia um silêncio. Aí falava assim, se a resposta é não, eu peço para não votar em nenhum político nessa eleição. E vote no meu partido, que era um partido novo. Inclusive o nome era Novas Ideias. Tá. E aí era um partido novo, que ele chamou em geral os brother dele pra dentro. Não era uma galera da política. Era tipo... Pra ter maioria... Cara, eu conheço o Vilela. O Vilela é gente fina. Vilela, quer ser candidato? Tá. Tá bom, cara, me bota aí, sei lá, se tu ganhar, entendeu? E ele fez um partido com amigos, conhecidos, etc. Gente da comunicação, influenciador online, gente das empresas, e montou esse partido. Pediu voto no partido. Cara, e ganhou maioria esmagadora na Câmara. E aí, quando ele ganhou maioria esmagadora nas câmeras, ele mostrou uma face do Bukele que ninguém esperava, o que era, na verdade, um grande estrategista, né? Por dentro dos planejamentos dele. Ele endureceu um pouco a voz e fez impeachment de todos os ministros da Suprema Corte no primeiro dia que ele ganhou a maioria. Então, na verdade, abriu o Congresso só para dizer o seguinte: bem-vindo esse ano, parabéns para quem ganhou, quem não ganhou. Era só um dia de protocolo, primeiro dia depois da eleição. E aí o presidente da Câmara, porque como ele tinha maioria, era um amigo dele que tinha sido até sócio dele. Padrinhos de casamento um do outro. E ele estava de presidente da Câmara. E esse cara nos contou, tá lá no documentário, que ele estava presidindo a sessão, solene, e o Bukele mandou um WhatsApp para ele. Bota em votação o impeachment de todos os ministros da Suprema Corte. Efeito surpresa. Porque, qual é o argumento do governo? Ele não tinha como articular isso aí. Porque se ele articulasse, ia ser a cabeça dele, entendeu? O cara botou em votação e passou. Nossa. E aí ele derrubou todos os ministros da Suprema Corte, e aí que dá toda... Aí nasce a polêmica Bukele. Porque aí ele alinhou. O executivo era ele, o partido era dele, a maioria esmagadora no Congresso era tudo amigo dele, e se o cara não quisesse fazer o que ele queria, ele trocava também. Porque é ele que botou lá dentro, ninguém... Não. Os deputados até falam, cara, eu não tenho voto nenhum, quem me botou aqui foi o Bukele. E os ministros da Suprema Corte ele nomeou de novo. Tudo dentro das regras da Constituição de El Salvador, mas tudo bem polêmico, né? Assim, jogando no limite, dentro da regra, mas jogando no limite. E aí ele usou todo esse alinhamento para declarar estado de exceção contra as facções criminosas. Declarou as facções criminosas terroristas e foi para cima dos caras. Cara, prendeu 40 e tantas mil pessoas, construiu um presídio de segurança máxima, que é o presídio mais seguro do mundo. Em tempo recorde, menos de 6 meses, construiu o presídio, botou todo mundo lá dentro, e El Salvador saiu daquele país que era o mais perigoso do mundo para um dos mais seguros. E a parte da economia? Não decolou. A economia não decolou. O case dele é de segurança pública. Ele fala que vai fazer coisa na economia, mas de fato o governo não é uma referência hoje. Tentou fazer um monte de coisa de Bitcoin e tal, mas isso não é um assunto que mexe El Salvador, assim. A expectativa é cura a segurança pública, depois atende a educação e depois a economia. Essa é a lógica dele no programa. Faz tudo meio ao mesmo tempo, mas tem essa racional. Então, cara, esse é um case que despertou todas as perguntas internacionais. Primeiro a gente vive no Brasil numa sensação de que não vai ter solução. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa sensação. Ou vocês acham que durante o tempo de vida de vocês, a gente um dia vai poder pegar um ônibus às 3 da manhã com um notebook no colo sem nenhuma preocupação? Cara, não. Difícil. O ruim não é não saber o que vai acontecer. O ruim é saber o que não vai acontecer, que é isso. Só que ao mesmo tempo, do outro lado, despertou outras perguntas, que começaram a chamar o cara de ditador. Tem motivo? Cara, ele fez tudo dentro da... Depende de como você entende a palavra democracia. Se você entende democracia como vontade da maioria, ele tá fazendo tudo, e seguir a Constituição, ele fez tudo na regra. Seguiu a Constituição, fez tudo que tinha que fazer. Se você entende a democracia como um sistema de freios e contrapesos mais complexos para não deixar que uma pessoa se perpetue no poder, aí ele tá demolindo esse sistema. Mas ele tem apoio popular? 90%. Total, velho. Quem manda é o povo. Mas porque você entende a democracia como vontade da maioria. Essa discussão, eu tô pensando no assunto, não acho tão fácil, né? Não sei. Ele usou muito o direito penal do inimigo, né? Usou. Como? Direito penal do inimigo. Para um cidadão que não é convencional, que não é, que faz do crime uma profissão, igual tem muito aqui no Brasil, tudo bem, você vai ter seus direitos. Mas para aquele que não quer sair, que é contumaz, que é faccionado, que joga uma pessoa dentro de um micro-ondas, por exemplo, cheio de pneu, põe fogo, eu acho que esse cara não tem que ter as mesmas garantias do que um moleque que vai lá e quebra um vidro e pega um celular. Ele tirou isso da cabeça dele ou ele pegou o modelo? Não, cara, ele tinha um ministro da Justiça que passou a vida inteira lutando contra o crime e montou essa teoria para ele. Isso aí já existe, é Junter Jacobs, o cara que fez isso. Sim. É um europeu, só que nunca foi aplicado em larga escala.
E o cara trouxe exatamente essa teoria que você aplicou, explicou. né? Falou, ó, Bukele, a gente precisa fazer isso aqui, ó. O cara que vai lá e rouba alguém, ou mata alguém, ou briga, sei lá, esse cara é um tipo de criminoso, segue o normal pra ele. O cara que tá a vida inteira numa facção criminosa, esse cara tá competindo com o Estado. O Estado tem que declarar ele terrorista e tirar os direitos dele pra conseguir pegar. E tem vários detalhes, óbvio, mas o cara aplicou isso, por isso estado de exceção, por isso declarar as facções terroristas, suspendeu alguns direitos constitucionais individuais deles, dentro da lei do terrorismo, e aí ele conseguiu pegar os caras. Mas eu não preciso nem te dizer a polêmica. Qual é a polêmica? Se eu posso te declarar terrorista e tirar teus direitos... Posso pegar o meu inimigo político e fazer isso. Posso. Mas existe alguma reclamação nesse sentido lá? Tem um caso muito polêmico de um jornal chamado El Faro, Sim. que acusou ele de fazer um acordo com as facções criminosas durante o início do governo, que é, cara, olha só, não incomoda os líderes e vocês param de matar na rua. E não foi bem sucedido, né? Esse acordo de paz do Bukele com a galera. O jornal acusou ele de fazer isso. E esse jornal, esses jornalistas estão exilados, eu falei com eles. Alguns estão morando na Espanha, outros estão morando em outros lugares, mas o governo condenou eles. Aí que vem a complexidade dessas coisas, né? Onde eu consegui ir até onde eu fui na investigação? O governo condenou eles por receber dinheiro do tráfico e servir como proxy do tráfico de drogas. Mas houve o devido processo legal, tudo certinho? Ou... Acho que não. Eles dizem, isso é mentira do governo. Nós não recebemos dinheiro do tráfico, nós fizemos uma acusação e fomos perseguidos pelo que nós falamos. O governo se defende dizendo, porque eu fiquei fazendo esse ping-pong, né? O governo se defende dizendo, não, mas só um pouquinho, se isso que eles estão falando é verdade, por que outros jornais que falaram isso e falam isso até hoje não foram perseguidos? É verdade isso. É verdade. E faz sentido. A liberdade de imprensa existe lá, tá? Eu vi todo dia no jornal. crítica, não, tá todo mundo criticando, tá? Criticam ele pra caramba, tá? Não é um problema criticar. Tu não fica com uma... Não fiquei com a sensação, falando com jornalistas, vendo imprensa e tal, de que existe isso. Mas tem esse caso do El Faro. O problema é, num estado... Seguir o devido processo legal, eles vão dizer que sim. O problema é, a PGR foi ele que nomeou, os ministros da Suprema Corte foi ele que nomeou, a Câmara foi ele que nomeou, ele é o presidente. E se não tivesse nomeado, não faria nada. Sim. É uma fase de dois lados. Continuaria a violência. É o que a gente falou, a população tá apoiando ele. Tá. Mas aí a gente fala dos outros... Judiciário, legislativo e executivo também não são respeitados no Brasil. Entendeu? E o que a população quer?